Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos de volta ao canal. O plano do Eterno para a humanidade é uma alegria incomensurável começar mais um estudo bíblico profundo com vocês. É sempre um prazer, um privilégio, né? Meu nome é Leonardo, né? E este é um espaço dedicado a crescermos juntos na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos de volta, tá? Sua presença é sempre uma bênção e nos motiva a continuar trazendo conteúdos relevantes e edificantes para o seu e o meu crescimento espiritual. E hoje nós iremos estudar sobre as 7 igrejas, tá? Este canal ele é dedicado a explorar as profecias das Escrituras com clareza e profundidade, sempre baseado em uma análise contextual histórica. E obrigado por fazerem parte dessa jornada. Então eu estou terminando de fazer uns ajustes aqui, tá? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 22, né? Não vou ler os versículos porque vocês podem ler quando fizerem seu próprio estudo. É aconselhável, tá? E para ganharmos tempo. Então, esses versículos eles tratam sobre as 7 igrejas e nós vamos estudar elas muito bem. As exortações direcionadas às 7 igrejas são reveladas imediatamente após a visão gloriosa de Jesus, o Messias, descrito como aquele que caminha entre os castiçais de ouro, simbolizando as igrejas. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, nós encontramos registradas exclusivamente as coisas que são, ou seja, os aspectos que estão relacionados ao período histórico e espiritual da igreja em sua jornada terrena, incluindo seus desafios, correções, promessas, né, de seu encontro escatológico com o Senhor. Essas mensagens, portanto, não apenas retratam a realidade contextual das comunicações da época, mas também delineiam, né, princípios proféticos e morais que orientam a igreja até o momento de sua gloriosa translação para os céus. Igreja, nós, as pessoas, né? A tríplice relevância das cartas das igrejas. Contexto histórico das cartas. As igrejas do primeiro século. As 7 mensagens do Apocalipse refletem situações reais vividas pelas comunidades cristãs na Ásia Menor durante o ministério de João. As exortações específicas a cada igreja, assim como a menção de cidades, de líderes e práticas locais. Vou deixar os versículos, tá? Confirmam essa aplicação imediata. Ou seja, cada carta ela aborda desafios únicos como perseguição, heresia e decadência espiritual, com instruções diretas para correção ou encorajamento. 2. Dimensão profética, um retrato da igreja ao longo da era cristã. Por ser uma profecia, o livro transcende o contexto original, revelando padrões espirituais que se repetirão até o arrebatamento. As condições das 7 igrejas, desde a frieza de Éfeso até a complacência de Laodiceia, ilustram crises que atravessam gerações, alertando os cristãos de todas as épocas. A ordem de ouvir o que o Espírito diz às igrejas reforça essa aplicação universal. Ou seja, a separação entre as coisas que são as cartas e as que hão de acontecer indica que a era da igreja precede os eventos escatológicos. Se as cartas elas fossem apenas históricas, perderia o caráter profético de coisas que brevemente devem acontecer. A escolha de 7 igrejas, né, número que simboliza totalidade, sugere um panorama completo das lutas da igreja até
o fim. 3. Aplicação pessoal, um chamado à perseverança individual. Além das correções coletivas, cada carta inclui promessa aos vencedores, incentivando a fidelidade mesmo em meio à apostasia. Os erros expostos, como idolatria em Pérgamo ou tibieza em Laodiceia, servem de alerta para todo cristão. Todo cristão, enquanto as promessas de vida, autoridade e intimidade com Cristo oferecem esperança, né? Prática para quem busca santidade. A rejeição da interpretação, né? A ideia de que as cartas representam 7 períodos históricos da igreja carece de fundamento bíblico. Embora algumas características coincidam com fases como a Reforma ou o liberalismo moderno, isso resulta de analogias humanas, não de revelação divina. A Bíblia não vincula as cartas e eras específicas, e tentativas de fazê-lo geram contradições, né? Alguns afirmam que Filadélfia representa avivamentos missionários, enquanto Laodiceia simboliza a apostasia final. Contudo, ambas as condições coexistem hoje em diferentes congregações, denominações. A teoria dispensacionalista ignora que problemas como legalismo em Éfeso e sincretismo Tiatira são universais e atemporais, não restritos a fases. Ou seja, essa abordagem, além de subjetiva, desvia o foco do propósito original das cartas. Exortar a igreja em qualquer tempo a se arrepender, vigiar e esperar por Cristo. A pluralidade de interpretações humanas, como datar, né, o arrebatamento em supostos períodos das cartas, só causa confusão, confunde e divide, contrariando o princípio de que toda a escritura é útil para o ensino. As 7 cartas encerram o tratamento divino sobre a igreja militante na terra. A partir de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe para aqui, né? A narrativa volta-se exclusivamente aos eventos pós-arrebatamento, como juízos, a grande tribulação e a vitória final de Jesus. Assim, vejam só, as cartas permanecem como um manual urgente para a igreja, histórico em sua origem, profético em seu alcance e pessoal em seu apelo. Padrões comuns nas cartas às 7 igrejas. 1. Cristo revelado em múltiplos atributos. Cada carta inicia destacando um aspecto específico do caráter de Jesus, alinhado às descrições de Apocalipse capítulo 1, versículo 12 a 20. Essas características, como aquele que tem espada afiada, Éfeso, ou o santo e verdadeiro, Filadélfia, reforçam sua autoridade sobre a igreja e sua relevância para as necessidades específicas de cada comunidade. 2. Estrutura litúrgica. Os cabeçalhos das cartas seguem um padrão divino. Veja só. Identificação de Cristo, o anjo da igreja em. Elogio crítico, as obras da igreja. Exortação ao arrependimento quando necessário. Promessa ao vencedor. Reconhecimento das obras. Todas as igrejas, exceto Laodiceia, que é a última, recebem elogios por ações específicas, como perseverança, Éfeso, resistência à heresia, Pérgamo, ou amor fraternal, Filadélfia. Laodiceia, porém, é repreendida por sua tibieza, sem qualquer virtude mencionada. Repreensões seletivas. Apenas Esmirna e Filadélfia escapam de críticas. Ambas enfrentavam perseguição intensa, o que as manteve fiéis, contrastando com a complacência de outras
comunidades, chamados ao arrependimento. As igrejas de Éfeso, Pérgamo, Sardes e Laodiceia são exortadas a se arrepender. Já Esmirna, Filadélfia, por sua fidelidade em meio ao sofrimento, não precisam de correção. Tiatira, mergulhada em imoralidade, recebe advertência, mas sem apelo claro ao arrependimento, indicando possível endurecimento espiritual. Advertências de juízo. 5 igrejas são alertadas sobre consequências divinas caso não se corrijam. Esmirna e Filadélfia, porém, são poupadas dessas advertências, refletindo sua integridade mesmo sob pressão. Degradação progressiva. Há um declínio moral crescente entre as igrejas, exceto em Esmirna e Filadélfia. Enquanto Éfeso perde seu primeiro amor e Sardes vive de aparências, Laodiceia atinge o ápice da decadência, sendo descrita como morna e digna de ser vomitada. Promessas aos vencedores. Cada carta conclui com uma recompensa específica aos que perseveram. Desde acesso à árvore da vida, Éfeso, até assentar-se no trono com Cristo, Laodiceia. Essas promessas transcendem contextos históricos, oferecendo esperança universal aos fiéis. Apelo universal. A frase "quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja", às igrejas, repetida 7 vezes, enfatiza que as mensagens não são limitadas às comunidades originais, mas dirigidas a toda a igreja em todas as eras. Estrutura profética ordenada. A ordem escreve, tá? Vou deixar os versículos. Revela uma sequência divinamente orientada, aonde, após a 7ª carta a Laodiceia, a narrativa avança para eventos pós-igreja, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, marcando a transição, né, da era da graça para o período de juízos. Isso indica que as cartas encerram o tratamento de Jesus com a igreja na terra antes do arrebatamento. Vejam só, as cartas às 7 igrejas, embora contextualizadas no primeiro século, funcionam como um espelho para toda a congregação ou cristão. Elas expõem falhas comuns como legalismo, sincretismo ou apatia, e oferecem correção prática, além de consolo aos perseguidos. Seu propósito não é alimentar especulações sobre eras ou cronologias, mas conduzir a igreja à santidade, à vigilância e à expectativa da volta de Jesus. Assim, ao estudá-las, evitamos debates infrutíferos e focamos no essencial: ouvir a voz do Espírito e perseverar até o fim. Então vamos lá. As 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Éfeso, Cristo revelado, né? Aquele que segura as 7 estrelas e caminha entre os candelabros. Perseverança de discernimento contra falsos apóstolos e rejeição às obras dos nicolaítas. Abandonar o primeiro amor, devocional. Arrependimento para evitar a remoção do candelabro. Comer da árvore da vida no paraíso. Esmirna, o primeiro e último que morreu e reviveu. Fidelidade na pobreza e perseguição. São ricos espiritualmente. Prisão e tribulação iminente, mas exortação à fidelidade até a morte. Imunidade à segunda morte, ou seja, ao lago de fogo. Pérgamo, portador da espada afiada de 2 gumes. Fidelidade em meio à opressão, trono de Satanás. Tolerância à doutrina de Balaão e nicolaítas, sincretismo. Exortação, arrependimento para evitar juízo divino. Promessa ao vencedor, maná escondido e pedra branca com novo nome. Tiatira, filho de Deus com olhos de fogo e pés de bronze. Amor, serviço, fé crescente. Tolerância a Jezabel, falsa profetisa que induz a idolatria. Tribulação e morte para os que não se arrependerem.
autoridade sobre as nações e estrela da manhã. Sardes, aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Reputação de vida, mas estão mortos, obras incompletas. Exortação, vigiar e fortalecer o que resta. Vestes brancas, nome no livro da vida e confissão diante de Deus. Filadélfia, o santo com a chave de Davi. Guardar a palavra e não negar o nome de Jesus, mesmo com fraqueza. Será coluna no templo de Deus com nomes divinos gravados e protegido na hora da provação. O amém, né? Laodiceia agora. O amém, testemunha fiel. Tibieza espiritual, mornos. Autossuficiência e cegueira para a realidade espiritual. Comprar de Jesus ouro refinado, vestes brancas e colírio para os olhos. Assentar-se com Cristo no seu trono. As cartas destacam o padrão divino de avaliação. Cristo revelado, né? Cristo se revela, né? Conforme a necessidade de cada igreja. Elogios e críticas refletem obras, doutrina e conduta, chamado universal arrependimento e vigilância, exceto para Esmirna e Filadélfia, exemplos de fidelidade sob perseguição. Promessas aos vencedores são literais e eternas, ligadas à recompensa no meio futuro, como é árvore da vida, autoridade, vestes brancas. Laodiceia simboliza a ápice da decadência espiritual, né? Contrastando com Filadélfia, modelo de perseverança. As mensagens transcendem o contexto histórico, servindo como alerta e encorajamento para a igreja em todas as eras. Mantenha-se fiel, evite o pecado e aguarde a recompensa prometida. Então, o que fazer agora? Né? Né? Atividade para vocês. Né? Clique em inscrever, ative as notificações, né? Deixe seu comentário e dúvida, releiam os versículos de Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 22, tome nota das informações, reveja o vídeo, tá? Então agora partindo para a conclusão, meus amigos. Então, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse transcendem seu contexto histórico, para se tornarem um manifesto atemporal da soberania de Cristo sobre sua igreja. Elas revelam um padrão divino de avaliação, onde Jesus, em sua multiforme sabedoria, expõe tanto as virtudes quanto as falhas de seu povo, oferecendo correção, consolo e esperança. Sua tripla relevância histórica, profética pessoal, as consolida não apenas como registros do passado, mas como diretrizes perenes para a jornada da igreja até o arrebatamento. Problemas como legalismo, sincretismo e tibieza não estão confinados a períodos específicos. São tentações universais que exigem vigilância constante. Filadélfia e Esmirna são exemplos de fidelidade em meio à perseguição. Contrastam com Laodiceia, símbolo da autossuficiência, que corrompe, né? Lembrando-nos de que a fidelidade não é um evento histórico, mas uma escolha diária. Os padrões comuns nas cartas, desde a revelação contextualizada de Cristo até as promessas aos vencedores, destacam a coerência da mensagem divina, né? Cristo se adapta às necessidades de cada igreja, revelando-se como juiz, consolador, redentor, conforme a demanda espiritual. A estrutura litúrgica das cartas, elogio, crítica, exortação, promessa, reflete um método pastoral que equilibra graça e verdade. As promessas aos vencedores. Embora literais e futuras, alimentam a esperança presente. Lembrando que a
A recompensa celestial é inseparável da fidelidade terrena. Ao analisar cada igreja, vemos um microcosmo da Igreja Universal. Na Igreja Universal do Bispo Abortista não, tá? Vou continuando aqui. Ao analisar cada igreja, vemos um microcosmo dessa igreja. Éfeso alerta contra a rotina religiosa sem amor. Laodiceia expõe o perigo da prosperidade vazia. Filadélfia exemplifica que a força reside na dependência de Jesus, não em números ou recursos. Então, a exortação final é clara. A igreja deve ouvir o que o Espírito diz, rejeitando complacência e abraçando arrependimento. As cartas não são um diagnóstico de épocas passadas, mas sim um espelho para toda a congregação e cristão. Seu clímax em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui, marca a transição da igreja militante para a triunfante, enfatizando que nosso destino final não é comunhão plena com Jesus. Em síntese, as 7 cartas são um convite urgente à santidade prática, à resistência contra o mal e à expectativa vibrante da volta do Senhor Jesus, o Messias. Seu legado não está em teorias humanas, mas sim no chamado irrevogável para que a igreja, em qualquer tempo ou cultura, seja coluna e firmeza da verdade, até que o Cordeiro a receba como parte da noiva gloriosa. Que cada geração ouça, vença e aguarde, pois eis que venho sem demora, ele diz. É a promessa que ecoa além das eras, unindo passado, presente e futuro em um único propósito, a glória de Cristo, o Alfa e o Ômega. Certo, meus amigos? Finalizo mais esse estudo. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu.